Os irmãos, as irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse amor que nós não conseguimos explicar. Longe de Ti, o Senhor veio, nos resgatou, nos amou quando nós não merecíamos. E como filho que ama o Pai, nós não conseguimos ficar longe de Ti, Senhor. O desejo do nosso coração nessa noite é que o Espírito Santo do Senhor seja derramado mais e mais na nossa vida. Que realmente possamos ter esse sentimento de filho, que tem um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que é todo protetor, um Pai que disciplina. Muito obrigado, porque em Jesus nós vemos a figura desse irmão que nos condiciona a filhos do mesmo Pai. Um Pai que dispensou tanto amor a gente como a gente, que não poupou o que Ele tinha de melhor, mas deu por todos nós. Muito obrigado, ó Deus poderoso, pela vida do Filho que entregastes em nosso favor. Muito obrigado pela obra do Espírito. E nós te pedimos, ó Santo Espírito, venha iluminar o nosso entendimento. Usa-me nessa noite, Senhor, como um canal de bênção para o teu povo. Que todo cansaço mental, todo esgotamento seja renovado por este poder que há no Espírito de Deus. E que a palavra do Senhor flua no nosso meio e atinja corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou fazendo uma série de reflexões, como os irmãos sabem, em Efésios capítulo 1, e hoje eu quero sequenciar. Tenho ido verso por verso, mas hoje nós faremos 2 versos, o verso 5 e o verso 6. Como na reflexão passada, nós tratamos no verso 4, Paulo expôs a doutrina da eleição e santificação. Então agora nós chegamos numa parte onde Paulo está tratando de algumas doutrinas importantes, imprescindíveis a todo cristão. Todo cristão precisa conhecer doutrinas bíblicas. Como foi a exposição inicial do Rafael. O problema que deixou o Rafael frustrado com o testemunho do irmão foi simplesmente porque é uma pessoa que está tanto tempo na igreja, mas não conhece doutrina. E doutrina é essencial para todo aquele que se diz cristão. Porque doutrina é o conjunto de ideias, de normas, que o Senhor Jesus deixou para que os discípulos andassem, se enquadrassem dentro daquilo. Fora daquilo não seria o caminho estipulado pelo Senhor. Então, é importante. Hoje, porém, nós focaremos então no verso 5 e verso 6, onde Paulo vai tratar da doutrina da adoção. É uma doutrina importantíssima. Por isso que as músicas hoje foram direcionadas nesse sentido, para que você compreenda a sua posição em Cristo e saia daqui como realmente deve se comportar um filho
Tá? Nós vimos em alguns domingos para trás que existem biblicamente os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Conforme diz 1 João, capítulo 3, verso 10. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 10. Lá há uma distinção entre essa questão de filhos. Nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas Deus tem os seus filhos, como Satanás também tem os seus agentes, os seus filhos nessa terra. Tá bom? Que fique claro isso. Então, na questão da adoção, eu vou ler com vocês hoje, não na versão NVI, mas na Almeida Revista Corrigida. O texto está sendo projetado, o Rafael vai me ajudar na leitura, e você pode acompanhar e fazer as suas anotações. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o benefício de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Então, Paulo deixa claro a posição que ele está defendendo e a doutrina que ele vai expor, que é a doutrina da adoção. Então, quando você olha para esse texto, a gente tem que sempre fazer as mesmas perguntas, porque sem elas nós não compreendemos o que é que o autor está querendo tratar. Então, Paulo aqui, na verdade, ele está preocupado. E ele demonstra essa preocupação de duas formas ao escrever isso. Primeiro, ele quer orientar os leitores da carta. Lembrem-se, é uma igreja recém-formada. É uma igreja que, em sua maioria, ela é composta de escravos. E isso me encanta, porque Paulo não menospreza o pouco conhecimento que os escravos poderiam ter, mas ele expõe assuntos de extrema profundidade, para mostrar como nós necessitamos de conhecer as doutrinas bíblicas. Então, ele não menospreza a capacidade de entendimento daqueles irmãos, porque ele sabe que o mesmo Espírito que está falando através dele é o mesmo Espírito que habita naqueles irmãos, ainda que fossem escravos. E vocês já pararam para perceber como nós temos uma forma de nos isentar da responsabilidade de conhecermos as Escrituras? Aí nós dizemos, mas eu não tenho capacidade para entender isso. Mas quem sou eu para ler isso? Você é filho? Se você é filho, o pai quer falar com você. E não tem outra forma do pai falar se não for através das Escrituras. Por isso que todos nós, como filhos, temos a obrigação de nos aprofundar, ainda que os assuntos sejam de extrema profundidade. Nós nunca vamos chegar lá no fundo, mas nós vamos mergulhar em águas mais profundas. E esse é o desejo de Paulo, porque só assim os irmãos crescem, só assim a igreja seria edificada na posição de Paulo. Então, por isso, Paulo vai procurar, de maneira simples, expor essa doutrina. Então, ele usa uma forma lógica para expor a doutrina, para facilitar a compreensão daqueles irmãos que fossem ler aquela carta naquela igreja. Qual é a maneira lógica? Agora você entende por que na lógica ele começa falando de eleição e santificação, para daí então chegar na questão da adoção. Em outras palavras, na verdade, Paulo está demonstrando àqueles irmãos que simplesmente algumas coisas precisaram ser feitas através do Filho para que nós pudéssemos ser adotados.
Então, por isso que ele começa falando de eleição e santificação, para daí então chegar na adoção. Porque o que Deus fez em Jesus, para que através de Jesus nós fôssemos então adotados como filhos do Pai. A segunda preocupação de Paulo é dizer o que foi feito. É óbvio, ele precisava dizer o que foi feito. Para sermos adotados, Deus teve que, antes da fundação do mundo, conforme diz o verso 4, eleger alguns descendentes decaídos de Adão, e essa eleição demonstra que ela foi feita antes da fundação e ela foi efetuada após a nossa queda. Então, ele elege essa raça decaída de Adão de um modo fantástico, porque nós estávamos em desarmonia com o Criador. Nós estávamos embaixo da ira do Criador. E como que ele faz isso? Ele dá o que ele tem de melhor, que é o Filho, e ele joga aquilo que estava sobre nós no Filho. Ele coloca o Filho. Por isso que a ideia sempre é aquela: Jesus não estava substituindo Barrabás. Jesus estava substituindo o Itamar, o Paulo, a Vanusa, o Rafael, o Juliano. Jesus estava substituindo a todo aquele que haveria de recebê-lo. Porque só assim nós poderíamos ser adotados pelo Pai. Em outras palavras, o que é que Deus está usando Paulo para dizer àqueles irmãos? Que o próprio Pai tomou alguns para si mesmo, os elegeu com um propósito: fazer destes pessoas santas e irrepreensíveis. Pessoas que ele pôs à parte para viver uma vida como o Filho vivia aqui na terra. E isso significa que se o Filho não tivesse vindo, se o Filho não tivesse se feito homem, nós jamais poderíamos nos tornar filhos de Deus. Fantástico! Esse é o raciocínio, essa é a cadência que o Paulo está usando para mostrar o que é que nos faz aceitos diante do Pai ou inseridos na família de Deus. Fantástico, muito importante isso. E a segunda coisa, o Paulo vai apresentar o plano. Então, por isso que ele vai usar dois termos aqui nos versos 5 e 6 e um no verso 4, que nós já estudamos domingo retrasado. Então, Paulo vai usar dois termos. Primeiro, eleger. Ele elegeu. O que significa eleger? É escolher, como foi mencionado. Nós não queremos aceitar que Deus tem o direito de escolher. Ele, como Criador de todas as coisas, na nossa mente, ele não tem o direito de escolher, mas nós, como criaturas, temos o direito de fazer escolhas. É bonito isso, né? Nós escolhemos prefeito, nós escolhemos deputados, nós elegemos pessoas para serem nossos amigos, nós elegemos. Agora, o Criador de todas as coisas não pode? Não é que ele não pode, é que a nossa mente adâmica não deseja permitir esta verdade sendo revelada a nós. Deus, o Criador, tem todo o direito de fazer o que Ele bem quiser. Ele escolhe do jeito que Ele quer e, se você está bravo, vai brigar com Ele, chama Ele e vai brigar com Ele. Não é comigo. Ou pega a Bíblia e rasga esse trem e joga fora. Mas está aqui, é uma doutrina inegável. Eu não posso negar essa doutrina. Ela está estampada aqui. E Ele elege e Ele faz
uma execução para que esse plano seja realizado. E a maior prova da eleição é a execução de Jesus. Jesus foi executado pelo Pai naquela cruz do Calvário. A ira de Deus que estava sobre mim e você, a ira que estava sobre nós, descendentes de Adão, ela foi derramada com toda a fúria na pessoa do Filho, para que eu e você, quando Deus olhasse para nós, Ele não visse nós, mas Ele visse o Filho em mim, o Filho em você. É por isso que nós somos salvos, é por isso que nós fomos adotados. É porque Deus vê o Filho sendo formado em mim. Deus vê o Filho sendo formado em você. Esta é a verdade que está acontecendo na sua vida? Porque se não for essa verdade, você precisa rever esse princípio de adoção. Porque nós precisamos ser transformados de glória em glória, dia a dia, na imagem daquele que é perfeito, que é o Filho. Por isso que uma das ordens de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento é: sejam perfeitos, sejam santos e andem em minha presença. E nós só podemos andar na presença de Deus através da pessoa do Filho. Porque o Filho é perfeito. Nós temos duas naturezas. E a velha natureza precisa morrer dia a dia. Então, Paulo está mostrando a eleição. E ele também vai usar o outro termo, que é o termo que nós lemos, predestinação, ou predestinar. O que é predestinar? É declarar de antemão. É alguém que faz uma declaração antes que acontecesse a nossa existência. E é o que acontece aqui. Então, essa predeterminação, ela foi com um objetivo. Ela foi destinada a homens que eram inimigos de Deus. Com um objetivo: fazer destes homens caídos uma restauração ao princípio original do Gênesis. Porque Deus foi feito, melhor, o homem foi feito com um objetivo: ter comunhão plena com Deus, o Criador. Mas no Gênesis 3, o homem perde essa comunhão por desobedecer a Deus. Então, qual o princípio da predestinação? É restaurar no coração do homem essa comunhão com o Pai, para que nós pudéssemos andar com esse Deus que é santo. Isso é engraçado, porque quando Deus faz isso, Ele faz com um segundo propósito. Não que nós andássemos do nosso jeito, não que nós fizéssemos agora daqui para frente o que a gente acha, porque tem um objetivo, que é o do verso 4. Ele nos elege e nos predestina para que a gente viva em santidade. Então, por isso que eu estou dizendo, é inadmissível uma pessoa dizer-se filho de Deus e dizer que ela ainda não está no caminho da santificação. Eleição e santificação, Paulo, biblicamente, não separa, é casamento eterno. Foi eleito com um propósito: ser santo e irrepreensível. Não tem essa de dizer, sou eleito e vou viver no pecado. Não é eleito coisa nenhuma. Pode saber que essa urna aí é fraudada. É urna brasileira. Aqui não. Aqui Paulo diz, é eleito, então tem que mostrar. Através do quê? Da santidade. Está casado, o verso 4. Quem é que vai separar isso daqui? Eu? Eu não sou louco de separar isso daqui. Está junto. Então, irmãos, que fique bem claro, Paulo está nos colocando diante desta estupenda realidade, que o poderoso Deus planejou,
e realizou através do Filho, para que o Espírito efetuasse o convencimento em nosso coração. Sempre o propósito aqui no capítulo 1 é mostrar a Santa Trindade. Paulo coloca isso de um modo muito categórico. O Pai quis, o Filho fez e o Espírito realiza. É sempre assim. E para a glória de quem? Sempre para a glória do Pai. Sempre. Por isso que o homem, diante de um texto desse, ele fica perplexo, ele não quer aceitar, porque o homem quer a glória para si. Ele deseja dizer, eu aceitei, eu escolhi. Não, não é a gente que escolhe. A gente só escolhe depois que ele dá o direito para a gente escolher. Ele sopra a vida, e aí depois de vivo a gente escolhe. É assim que acontece. Pode ficar chateado, mas é assim. Então, a primeira expressão no texto a ser observada é o termo adoção. São duas expressões só, então tenha um pouco de paciência comigo aí. A primeira é adoção. Vamos lá perceber no texto que está grifado. Adoção é um termo jurídico, é um termo da lei romana que Paulo pega emprestado para defender, para descrever a sua ideia. Certamente nenhum judeu sabia acerca desse termo, porque esse termo não fazia parte da lei judaica. Vale lembrar de que Paulo não só era judeu, mas ele também era descendente, ele também tinha cidadania romana. E ele está escrevendo para quem mesmo? Éfeso. Éfeso era uma colônia ou uma província de quem, irmãos? De Roma. Cheia de escravos. Olha a capacidade desse homem. Então ele usa uma linguagem conhecida por aqueles irmãos, porque eles, por serem escravos, sabiam dessa lei romana, do princípio do direito da adoção. Então Paulo usa esse termo. Por quê? Porque ele vivia nessa esfera romana. E por ele viver nessa esfera romana, ele emprega esse termo para esclarecer ao máximo possível o direito e a garantia daqueles escravos. E é engraçado que escravos estão espalhados por todo o mundo. Todos nós éramos escravos. Escravos do pecado, porque o pecado escraviza o homem. Quando você vê um homem na sarjeta, bêbado, quando você vê um homem na sarjeta drogado, quando você vê um homem escravo no prostíbulo, só Cristo pode libertá-lo. Quando você vê uma pessoa escrava em qualquer vício, você observa que aquele jeito que a pessoa vive, ela não consegue por si só sair. Eu me lembro do Torres, quando estava sendo discipulado para fazer o batismo, está lá hoje. Torres era escravo do cigarro. Ele fumou, acho que não sei quantos anos. Ele acendia um na bituca do outro. Para ele se libertar do cigarro, deu mais trabalho do que se converter. Porque para se libertar, ele tinha que fazer o esforço dele também. E aí, como todo bom fumante, ele vai largando, chupando bala, né? Então, ele troca de vício. Agora, hoje, nem bala mais está chupando, graças a Deus, senão vai ficar diabético. Então, percebam, nós vivíamos escravos.
E só existe uma forma de sermos libertos da escravidão, que é através de Jesus Cristo, é através da obra de Jesus Cristo, porque o pecado nos escraviza. Aí João, em sua primeira carta, ele escreve no capítulo 3, no verso 8, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, as obras que nos escravizam. Então é isso que Paulo está querendo mostrar para aqueles irmãos. E cabe então nós observarmos aqui 3 detalhes dentro dessa questão do termo adoção. O primeiro detalhe é o direito. Então, sob a lei romana, era assegurado ao filho adotivo o direito ao nome e aos bens daquele que o adotara. É isso mesmo, Rafael? Então, foi adotado. A partir daquele momento, o filho adotivo poderia requerer judicialmente o direito dos bens e o nome do pai ou da família que o adotara. No mesmo momento e na mesma proporção, o direito também dava-lhe condições para que aquele que o adotou exercesse o papel de pai. Então havia essa troca de responsabilidade e de benefícios e responsabilidades. Eu tenho o benefício de ter você como filho e tenho a responsabilidade de conduzi-lo como filho. E você tem o benefício de me ter como seu pai e o benefício de também desfrutar de tudo aquilo que eu tenho. Era essa a troca. Então, aqui a gente percebe que devemos distinguir que mesmo sendo filhos, Paulo deixa isso claro, mesmo sendo filhos de Deus, nós somos filhos por adoção. Por isso do termo adoção. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer uma coisa muito importante, que eu e o pai, nós aqui e o pai, não temos uma relação biológica, uma relação de sangue. O filho, sim, Jesus tem, porque Jesus foi gerado na eternidade. Jesus é Deus, foi gerado na eternidade. Nós não, nós fomos feitos do pó da terra. Nós ocupamos a posição de filhos pelo direito que a lei romana fornecia aos que eram adotados, na descrição de Paulo. Só que, aplicando para nós, é como se Paulo estivesse dizendo, nós não somos adotados por Deus através da lei. Por quê? Porque eu e você não conseguimos cumprir a lei. Nós somos adotados por Deus através do Filho dele, Jesus Cristo, que veio e cumpriu toda a lei, para que eu e você pudéssemos, então, a partir do novo nascimento, da regeneração, sermos adotados e sermos tidos como filhos de Deus. Então, tudo isso acontece porque o Pai quis. Tudo isso acontece porque o Filho se dispôs. E tudo isso acontece porque o Espírito convence. Convence, nos regenera, nos faz nascer de novo e aplica a santificação em nossa vida. É só por isso. O segundo detalhe importante é o privilégio, né? A nossa adoção, irmãos, é a mais alta expressão de amor que Deus poderia demonstrar. Porque ela acontece quando? Ela acontece antes que fôssemos criados. Olha o cuidado desse pai. Ela acontece antes que fôssemos criados e é, de fato, concretizada depois que a gente cai. Quando nós merecíamos somente a ira,
Por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo: e Deus manifestou o seu amor para conosco, dando o seu Filho por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, olha que benefício, que privilégio, que coisa mais fantástica do mundo. Não há nada mais importante nesse mundo. Nós não damos conta disso. É triste, mas nós não valorizamos o que temos. Nada nesse mundo é mais valoroso, é mais precioso do que esse privilégio. Olha o que o apóstolo João diz nessa primeira carta, no verso 1, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Gente, o mundo está interessado em quê? Em grandeza, em glória. As pessoas dessa vida, elas estão procurando o quê? Posições privilegiadas. Ocupar alguma coisa que dê honra, que dê estabilidade. As pessoas estão nesta vida buscando por isso. E algumas até encontram, claro que encontram. Só que nós não podemos nos esquecer que a glória desse mundo, que a honra desse mundo, que os prazeres dessa vida, eles passam, eles são decadentes, nada mais para mostrar que eles são passageiros do que o túmulo, do que a morte. O túmulo e a morte despoja todo homem, toda mulher, todo ser humano, por mais honra e glória que ele tenha nessa vida, no túmulo e na morte, isso é deixado. Então, aqueles que estão procurando honra, glória, louvor nesse mundo, reconhecimento nesse mundo, e encontraram, desfrutem, aproveitem ao máximo, vão, vivam, aproveitem, porque vai acabar. Um dia vai acabar. Não sou eu que estou dizendo que um dia vai acabar. É o próprio Senhor Jesus que diz isso. Mateus capítulo 6, verso 5. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Diga essa verdade para um homem natural, e ele lhe dirá: você é louco. Irmão, você é mais privilegiado do que qualquer milionário. Por quê? Porque você carrega em você o nome Filho de Deus. Se você é filho de Deus, o seu coração estremece, palpita. Por quê? Porque nada, nem a morte pode tirar isso de você. Pelo contrário, a morte é a concretização. É onde nós mudamos, é onde nós deixamos esse corpo de pecado, para entrarmos num gozo, até que Ele volte para ressuscitar e dar um novo corpo, àqueles que partiram com Ele. Agora, triste é para aqueles que, cheio de honra, cheio de glória, cheio de bens, cheio de prazeres desse mundo, partiram sem Ele. Quer um exemplo bíblico? Jesus usa uma figura em Lucas 16, o rico e o Lázaro. Ele diz que o rico era farto de bens, o rico vestia de linho e de púrpura, o rico, ele gozava dos prazeres, das festas, ele gozava de tudo, ele era uma pessoa honrada nessa vida, enquanto o pobre do Lázaro, que servia a Jesus, estava ali comendo das migalhas que caíam da mesa daquele rico. Mas ambos partiram. Agora você imagine a figura do inferno, que terrível. Diz que o rico lá do outro lado, sem nada, despojado de glória, de honra, de bens, de paz,
pede para um mendigo molhar o dedo e colocar na ponta de sua língua, porque ele estava com sede. Gente, imagine a situação caótica. Um mendigo. Mendigo normalmente tem uma figura de alguém que não toma muito banho, e o cara está pedindo, olha, por favor, pega esse dedo podre seu aí. Agora já não era mais podre. Você percebe que a partida daqui é diferente para aqueles que estão adotados, para aqueles que têm em sua vida a marca do sangue do Cordeiro. É diferente, é diferente. E o terceiro detalhe que cabe observarmos é a garantia. Então, ainda que sejamos filhos adotivos, nós somos filhos e levamos em nosso nome o Filho de Deus, ou filhos de Deus, conforme diz 1 João capítulo 3, verso 1, que o Rafael leu aqui. Então, Paulo, ele fez questão de mostrar essa garantia a nós. No próprio Efésios, no capítulo 2, no verso 19, ele mostra para aqueles irmãos a garantia de que eles tinham, de que eram filhos de Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Gente, vocês agora têm uma família. Qual família? Família de quem? Família de Deus. Olha o que Paulo está falando para aqueles escravos que não tinham posição social, que eram desprezados, que não eram reconhecidos, que o mundo não os premiava. Paulo está dizendo a eles: alegrem-se, alegrem-se, porque vocês fazem parte de uma família que não acaba, de uma família que é eterna. Isso não alegra seu coração? Talvez você entrou aqui acrabunhado, triste, desiludido, se sentindo invisível. Ninguém lhe reconhece lá onde você trabalha, lá onde você estuda, na igreja. Talvez você entrou aqui decepcionado, se sentindo uma pessoa rejeitada. Aí vem uma palavra de Deus como essa, dizendo: ei, esse é o caminho. Você está querendo que o mundo te reconheça? Se o mundo te reconhecer, a sua adoção, ela é meio preocupante. Quando vocês acham que o mundo, a sociedade premiará uma pessoa porque ela foi uma pessoa que orou o ano inteiro? Essa pessoa foi uma pessoa de oração. Essa pessoa leu as Escrituras, essa pessoa viveu piedosamente. Vamos dar um prêmio para ela. Quando isso vai acontecer? Nunca! Então por que você está querendo ser reconhecido? É melhor ser invisível aos homens e ter sobre nós os olhos do Pai. Porque tudo o que fizermos, se fizermos para o Pai, ainda que os homens não nos vejam, ainda que os homens não nos reconheçam, ainda que não sejamos premiados pela sociedade, receberemos um prêmio do Pai. Porque Ele prometeu. Ele disse que daria um prêmio para aqueles que permanecessem fiéis a Ele e às Escrituras. Então, irmãos, ergamos a nossa cabeça, levantemos os nossos olhos, porque nós temos dentro de nós o que o mundo não tem, o que os homens de honra e de glória dessa vida, muitos deles não têm. Olha o que Paulo escreve
aos Gálatas, para confirmar esta garantia que temos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gente, nós temos o próprio Deus morando em nós. Quer garantia maior do que essa? Quer honra maior do que essa? Por isso que Paulo diz que nós somos vasos de barro. Vaso de barro nunca vai ser percebido, gente. Compra um vaso de barro e coloque nele uma linda orquídea. E deixe o vaso lá, para ver se a pessoa vai chegar e vai dizer, nossa, mas que vaso bonito esse, hein? O vaso nunca vai ser percebido. A pessoa vai chegar e vai olhar, que linda orquídea. O desejo de Deus é esse, que nós como filhos, nos comportemos como vaso, que carregue realmente o Espírito de Jesus dentro de nós, que as pessoas ao olharem para nós, não vejam, não notem o barro, mas notem a linda orquídea, mas notem o lindo Filho de Deus sendo formado dia a dia na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa casa, na nossa família, em tudo o que formos fazer, que as pessoas olhem e digam, espere, é Jesus, só pode ser Jesus. Esse é o desejo que Paulo está escrevendo àqueles irmãos, está escrevendo a nós. Ainda que não tenhamos tudo aquilo que desejamos nessa vida, ainda que a gente não desfrute dos benefícios que muitos estão desfrutando, nós temos em nós, irmãos, o que eles não têm, nós temos em nós a maior de todas as joias e preciosidades do mundo. Nós temos aquele que há de nos ressuscitar no último dia, nós temos aquele que nos selou, que nos garantiu que somos chamados de filhos de Deus. E esse Deus, Ele é tão zeloso, a ponto de, em Lucas capítulo 12, verso 7, Ele dizer que Ele cuida tanto da gente, que Ele sabe até os fios de cabelo que a gente tem na cabeça. Tá certo que olhando para a cabeça do Rafael, são poucos, né? Mas Ele sabe. Ele sabe. Ele não só sabe os fios de cabelo, mas Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, vindo do capítulo 7, de uma crise existencial, dizendo que ele queria fazer o bem, mas não conseguia, porque o pecado estava nele. Aí ele olha e diz, mas graças a Deus, que nos dá vitória em Cristo. Aí no capítulo 8, no verso 29, ele vai dizer, que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nos escolheu, como não nos dará com Ele todas as coisas, se antes o entregou por todos nós? Quem poderá nos separar do amor dEle? Será altura, principado, potestade? Aí ele conclui, nada, ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus que está no Filho, que está no amado. E a gente às vezes se entristece com poucas coisas. Isso é um sinal de que somos meninos, crianças, que não leva a sério
a paternidade que temos.